Isto é o que está no telhado da catedral, no teto. O que é isto? Isto é o símbolo da maçonaria. Inacreditável. Reparem no chão, mesmo em frente ao altar principal. Reparem, isto é um símbolo de feitiçaria. Isto é o círculo das bruxas, com as zonas brancas e negras. E também o símbolo do sol no meio. O deus do sol. No chão encontramos o pentagrama. Mais uma vez, o símbolo do sol, luas e estrelas, o culto de Ísis e de Osíris. Os meus sapatos, como podem ver, estão muito bonitos nesta fotografia. Eu tive de ser muito discreto, portanto, tinha de estar com muito cuidado a tirar a fotografia. Estou a dizer que ele vai ser preso qualquer dia. Temos ali, aquilo era a face, o rosto de Apolo. E se vocês fossem ocultistas, vocês sabiam muito bem qual era o significado disto. O triângulo, o círculo e o quadrado são todos os símbolos de adoração luciferiana. Ísis e Osíris sempre aparecem ligados a este tipo de símbolos. E o pavão sempre é um símbolo de Lúcifer. Ísis sempre aparece desenhada com 2 pavões ao lado. Aqui temos necromancia, porque em cada altar também há sempre um túmulo, porque senão não se pode dizer a missa nesse local. Os seus vasos contêm as palavras, as letras I, H, S. Ísis, Osíris e Set. São deuses egípcios. E reparem que usam também o símbolo do pelicano alimentando as suas crias, que é um símbolo de Lúcifer também dando-se de alguma maneira. Reparem que o pelicano não morre, ele alimenta da sua carne e continua vivo. Veja agora a pedofilia na Igreja Católica. Fuja dessa igreja, essa igreja é do diabo. O Papa Bento XVI pediu desculpas hoje na Austrália pelos casos de pedofilia envolvendo a igreja. Durante a celebração da Jornada Mundial da Juventude em Sydney, o Papa disse que sentia vergonha pelos abusos cometidos contra crianças por padres. Bento XVI declarou que os responsáveis têm que ser levados à justiça. À noite, o Papa liderou uma vigília com 100 mil jovens. O Papa Bento XVI voltou a ser alvo de uma acusação grave dos tempos em que ainda não ocupava o posto mais alto da Igreja Católica. A correspondente Juliana Morrone traz os detalhes da denúncia publicada na imprensa americana. O jornal The New York Times teve acesso a cartas que bispos de Wisconsin, nos Estados Unidos, mandaram para o então cardeal Joseph Ratzinger, hoje Papa Bento XVI. Nos documentos de 96 e 97, eles alertam sobre casos de abuso sexual envolvendo o padre Lawrence Murphy e pedem que a Igreja Católica tome providências para restaurar a confiança da comunidade. Na época, Ratzinger era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que decide o destino de padres. Ele nunca respondeu às cartas. O padre Murphy foi acusado de ter molestado 200 meninos surdos, quando trabalhava numa escola para deficientes auditivos há mais de 35 anos. O padre teve parte de suas funções suspensas e anos depois chegou a responder a um processo canônico aberto pela Diocese de Wisconsin. Durante o processo, Lawrence Murphy escreveu ao então cardeal Ratzinger pedindo o fim do julgamento. Alegou arrependimento e problemas de saúde. O caso foi arquivado. Segundo o Vaticano, não havia novas denúncias. A saúde do padre era frágil e ele estava em isolamento. O padre Murphy morreu 4 meses depois. O Vaticano negou que tenha tentado encobrir o caso. Hoje, vítimas dos abusos foram ao Vaticano cobrar da Santa Sé a abertura dos documentos e acusaram a Igreja, inclusive o Papa, de proteger mais a privacidade e a reputação de um padre do que as crianças inocentes. 2 semanas atrás, um jornal alemão acusou o Papa de encobrir um escândalo de pedofilia quando era arcebispo de Munique, na década de 80. Na Irlanda, uma comissão independente divulgou hoje um relatório absolutamente chocante. Durante 60 anos, milhares de crianças sofreram abusos em instituições religiosas do país. Da década de 30 até o fechamento das instituições nos anos 90, mais de 2.000 meninos e meninas foram violentados, espancados e humilhados por padres e freiras que dirigiam orfanatos, reformatórios e escolas. As crianças denunciaram os abusos para integrantes da igreja e para inspetores do governo, mas nada foi feito. Apesar disso, nenhum padre ou freira será incriminado, porque a justiça ordenou que nenhum nome real
fosse incluído no relatório. Mais um escândalo sobre o desvio de conduta abala a Igreja Católica. Desta vez na Irlanda. Depois de uma longa investigação, descobriu-se que cerca de 2.000 crianças sofreram agressões físicas e psicológicas em instituições religiosas. Segundo o relatório, a prática do abuso sexual também era comum. Depois de 9 anos de investigações, a Comissão de Inquérito sobre Abuso Infantil concluiu que houve agressões em mais de 100 instituições religiosas do país entre os anos 30 e 80 do século passado. Das 35.000 crianças que passaram pelos abrigos, orfanatos e reformatórios católicos no período, 2.000 afirmaram agora terem sido vítimas de abusos de padres e freiras. Segundo o inquérito, funcionários e crianças eram submetidos a uma disciplina irracional. Alguns internos eram obrigados a confeccionar até 60 rosários por dia e, caso não cumprissem a tarefa, eram castigados. Na década de 40, houve casos de crianças hospitalizadas com fraturas, mas nenhuma providência foi tomada. Os diretores também tinham conhecimento de abusos sexuais, mas preferiram manter segredo. Apesar das provas apresentadas, nenhum dos agressores será julgado, em parte, porque a Irmandade Cristã Irlandesa conseguiu na justiça manter as identidades dos acusados em segredo, estejam eles vivos ou mortos. As poucas vítimas que foram a público denunciar os abusos se dizem frustradas por terem exposto suas feridas e não haver punição dos culpados. Lideranças católicas irlandesas afirmam que o relatório envergonha a Igreja e a sociedade em geral e que será necessário muito tempo para reparar os pecados. O pedido de perdão do Papa é uma tentativa de reconciliação da Igreja Católica com as vítimas de abusos sexuais. Bento XVI já havia pedido desculpas pelo mesmo motivo nos Estados Unidos, onde os católicos pagaram pesadas indenizações devido aos inúmeros processos contra padres pedófilos. Em Melbourne, vítimas desses abusos saíram às ruas para protestar contra a visita do Papa. Foi recebido na base aérea de Richmond pelo primeiro-ministro Kevin Rudd e pelo líder da Igreja Católica da Austrália, George Pell. O religioso australiano enfrenta duras críticas por supostamente acobertar uma alegação de abuso sexual de menores por um padre em 1982. O Papa Bento XVI pediu desculpas numa carta divulgada hoje aos fiéis da Irlanda. O país tem sido alvo de denúncias de abuso sexual em instituições católicas e o Vaticano anunciou que fará uma investigação formal sobre todos os casos. De Londres, o correspondente Marcos Lozecan traz os detalhes. Cópias da carta escrita pelo Papa Bento XVI foram entregues a jornalistas na sala de imprensa do Vaticano. O documento é endereçado aos católicos da Irlanda, país abalado por uma série de denúncias de abusos sexuais em instituições católicas. Em 2009, um relatório de uma comissão independente concluiu que os abusos teriam ocorrido durante décadas, entre 1930 até os anos 90. Também há denúncias de que vários casos teriam sido acobertados. A carta traz uma mensagem muito clara do Papa às vítimas e aos fiéis irlandeses. Vocês sofreram gravemente e eu verdadeiramente sinto muito. De forma aberta, expresso a vergonha e o remorso que todos nós sentimos. As mensagens do Papa Bento XVI serão lidas amanhã durante as missas na Irlanda. O Vaticano também anunciou que fará uma investigação formal em todas as dioceses irlandesas envolvidas nas denúncias. A diretora de um grupo que defende vítimas de abusos sexuais na Irlanda classificou a carta de decepcionante, porque, segundo ela, não trata dos bispos que tentaram acobertar os casos. Além disso, ela diz que a carta fala apenas dos casos ocorridos no país. Recentemente, denúncias de abusos sexuais envolvendo padres também surgiram em lugares como o Brasil, o Chile, a Áustria, a Holanda, a Suíça, a Grã-Bretanha e a Alemanha, onde o escândalo envolveu o nome do irmão do Papa Bento XVI. Durante 30 anos, Georg Ratzinger dirigiu o coral de Regensburg, onde ex-alunos disseram ter sofrido abusos sexuais. O irmão do Papa negou que soubesse desse tipo de abuso, mas admitiu que permitia o castigo físico para os estudantes. O porta-voz do Vaticano declarou que a carta divulgada hoje é mesmo apenas para os irlandeses, mas que o documento tem mensagens e alusões que podem servir aos fiéis de outros países.
Surgiu então o cristianismo e nele a religião católica romana. Bom, na verdade, há uma grande diferença entre a palavra cristão e a religião cristã, o cristianismo. Cristão é um termo que aparece na Bíblia e se relaciona a quem é seguidor de Cristo, a quem procura manter vivos os ensinamentos de Jesus e passar à frente esses conhecimentos. Hoje se confunde muito ensinar sobre Jesus com ensinar sobre a Bíblia. E há uma diferença também quanto a isso. Muitos pregam a Bíblia e não a Jesus. Mas o que nós aprendemos com a própria Bíblia e a sã doutrina nela escrita é que nós devemos pregar e ensinar Jesus e não a Bíblia. Então, independentemente da Bíblia, ensinar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é o nosso Salvador que veio para nos resgatar do lamaçal do pecado e nos introduzir no céu, na eternidade, na casa do seu Pai, a qual há muitas moradas. Não é assim que aprendemos com a palavra? Bom, tendo então a consciência de que a palavra de Deus nos fala do cristão, aquele seguidor de Cristo, e tendo em vista a institucionalização do cristão como religião cristã, nós podemos seguir em frente. Primeiro, os seguidores de Jesus Cristo, aqueles que, diferentemente desses homens que estão aí hoje, que são elogiados pelo sistema, que são adorados pelas pessoas, mas aqueles cristãos que nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, eles sofreram perseguições, eles foram maltratados, eles passaram dificuldades sérias na vida, eles foram torturados, foram apedrejados, decapitados e mortos. Você vê que é uma grande diferença para os que estão aí hoje. Aqueles eram os homens de Deus que falavam sobre a sã doutrina de Jesus Cristo. E por isso eles eram perseguidos, por isso eles eram o oposto do que está aí hoje. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e suscitando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Nessa época, a igreja, que não é denominação nem templo, é a reunião dos santos, ela cresceu muito. Ela ultrapassou as barreiras geográficas, se estendeu pela Europa e dali pelo mundo. E isso incomodou os senhores do mundo, que naquela época eram os romanos. A elite romana, o governo romano, o sistema romano, não achou vantagem em ver uma crença, um movimento crescer tanto, ao ponto das pessoas julgarem entre o que mandava o sistema com as leis e o que dizia Cristo na sã doutrina. E isso fez com que o governo daquela época, já no século IV, e eu não vou aqui entrar em detalhes porque não cabe aqui os detalhes, apenas informarmos o que aconteceu, mas os governos daquela época ficaram preocupados, porque para eles era uma religião nova que estava surgindo. Eles só enxergavam religiões, porque eles estavam afundados em religiões a vida toda, desde Nimrod, desde Semíramis, desde a Babilônia. Não a Babilônia império, mas a Babilônia criacionista, aquela Babilônia da Torre de Babel. Desde aquelas épocas, eles já estavam impregnados de religião nas suas mentes. Então, o que eles fizeram? Pegamos essas pessoas que seguem a Jesus, pegamos esse título, pegamos as suas práticas e introduzimos, institucionalizando isso em uma religião. Qual é a religião? A religião geral, a religião universal. Para eles, essa religião geral, universal, era a religião que contemplava um termo que eles trouxeram de outro império que eles tiveram antes, da Grécia. Esse termo é o católicos, que significa católico, geral, universal. Então criaram a religião geral, a religião católica. Dessa religião católica surgiram vários catolicismos, mas aqui na nossa região, no Brasil, o mais conhecido é o catolicismo romano,
a Igreja Apostólica Romana. Então nós vamos nos atentar para essa, porque é a que nós conhecemos mais de perto no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque vemos então os templos da Igreja Católica, da religião católica, em todos, sem exceção, em todos os centros, seja um centro pequenininho, de um arraial, de uma localidade pequena, seja o centro de um bairro, de um distrito, de um município, de uma cidade, ou de uma capital, ou até do país, porque em todos os locais tem um templo da Igreja Católica. Então é nessa que nós vamos ficar mais focados, Igreja Católica Romana. Pois bem, o sistema governamental, olha aí, sistema, ele é muito abrangente. E para você conseguir manipular, para você conseguir dominar, controlar as pessoas, você precisa de leis, porque as pessoas vivem regidas pelas leis. Você precisa da religião, porque as pessoas seguiam muito por religião. E você ainda precisa de uma alternativa terceira, que é a mídia. A mídia, a comunicação, para que as pessoas tenham, então, informações daquilo que o sistema quer passar para as pessoas. E isso foi o que aconteceu quando a religião católica foi criada. Eles utilizavam essas práticas. A prática política, porque a religião católica foi criada atrelada, foi o governo quem criou, o governo de Roma, que, diga-se de passagem, já estava afundando, o governo de Roma estava caindo, estava em decadência, para surgir posteriormente um novo império, o Império Inglês, o Império Britânico, mas ele estava caindo. E aí é hora então de reforçar o sistema governamental com a religião. Só que esse povo lá de Roma, esse povo era muito contaminado, porque eles vieram se contaminando já há muito tempo. Eu já falei sobre isso em vídeos passados, e é bom você rever para que você tenha detalhes dessas questões. Mas já eram muitos ídolos criados, muitos deuses criados, com nomes diferentes, mas os mesmos deuses, Nimrod, Semíramis e Tamuz, mas eram muitos, e agora ficariam de fora da religião. Então o catolicismo, na verdade, transformou todas essas práticas religiosas anteriores e pagãs em práticas da própria denominação, para que pudesse então envolver todo mundo, já que é uma questão política, para poder abraçar todo mundo, para poder prender todo mundo. E assim seguiu-se o catolicismo. Eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, mas você pode pesquisar sobre isso. Seguiu o catolicismo, trazendo então para dentro da religião algumas coisas inerentes à sã doutrina, a doutrina ensinada por Jesus, algumas coisas, e a maioria das coisas que são de fora da sã doutrina de Cristo, criando a partir daí a religião principal que nós conhecemos hoje. Aqui é mais difundida, a religião católica romana. Você observa um detalhe histórico também, que Roma era o centro. Era Roma quem mandava porque era o império. E aí, conforme foram acontecendo as dissersões, Roma foi encolhendo. Hoje Roma praticamente é o Vaticano. O Vaticano é um país dentro da Itália. E nele há um rei. Esse rei é o rei político e religioso, do mesmo jeito que antes, é o Papa. Ele tem autoridade política e religiosa no reinado dele, no Vaticano. E, curiosamente, também, abrindo um parênteses, esse próprio Vaticano, que é símbolo das religiões pagãs associadas à religião do cristianismo, no centro da praça tem um obelisco, que é a figura do pênis, o órgão sexual masculino ereto. Está bem na praça do Vaticano. É algo que eu não sei como eles explicam. Eu gostaria de saber, inclusive, como eles explicam isso. Um símbolo de Baal, que a própria palavra tanto condena, Baal, os Baalins, essas coisas. Esse principal símbolo ainda é um símbolo pornográfico na Praça do Vaticano. Eu não sei como eles conseguem explicar isso. Eu gostaria até, se alguém pudesse, que me explicasse, algum católico, como é que pode uma coisa dessa, que eu acho um absurdo. The Masonic Encyclopedia, another symbol for resurrection is the Egyptian obelisk, which is the shape of the Washington Monument. The word obelisk is sometimes translated Baal's shaft, or the shaft of Baal.
terra não resistirá. Há 2.000 escravos segurando aquela corda. Mantém a formação! Eis o obelisco do teu jubileu. Baca, ponha 1.000 escravos para tirar areia e firmar a pedra na sua base. Aqui. O faraó está satisfeito? Com o obelisco, sim. Mas, então Roma caiu. A queda do Império Romano foi acontecendo. Uniu-se então a religião, nesse caso a religião geral, o catolicismo, para que a partir daí pudesse então manter-se a estrutura governamental e religiosa de Roma. Mas mesmo assim ficou difícil, tanto que encolheu. Hoje é só o Vaticano e a Itália e todos aqueles países em volta ali cresceram, e o Vaticano continua com aquele domínio mundial, porque ali é a sede do Vaticano, mas onde há igrejas e terrenos e templos e tudo mais da católica, claro, que está sob o domínio daquele pequena área de terra, daquele pequeno território chamado Vaticano, onde fica o Papa. A partir daí, o que ocorre? Entra a questão das sociedades secretas, porque desde Semíramis, essas sociedades secretas vêm existindo. E entre elas todas, entre Rosas Cruzes e tantas outras, haviam os Cavaleiros Templários. O que eram os Cavaleiros Templários? Um grupo de pessoas, uma milícia, um grupo de pessoas que se faziam policiais ou um exército, e que acompanhava os romeiros, as pessoas que iam de Roma para a Cidade Santa, para Jerusalém. Então, nesse trajeto haviam sempre beduínos, bandidos do deserto, aquela coisa toda que a gente inclusive vê em filmes antigos. E esses cavaleiros templários eram as pessoas que transportavam ou davam a segurança, faziam a segurança entre Roma e Jerusalém para que as pessoas pudessem visitar a Cidade Santa. Esses cavaleiros templários formaram sociedades secretas, e a partir do momento em que a Igreja Católica viu que eles estavam ficando ricos, porque eram os guardiões do templo, daí o nome templário, guardavam o templo, a Católica foi e exterminou com esses cavaleiros templários. E eles tiveram então que se dividir nas sociedades secretas, entre elas a franco-maçonaria, maçonaria francesa e também a maçonaria inglesa. E houve um racha entre eles, houve uma dissersão. Hoje você vê, por exemplo, na denominação evangélica, uma pessoa que chega a um confronto com o pastor que é líder da denominação, e aí abre e forma uma nova denominação. Você não vê isso acontecer? Isso não é novo, isso já acontecia há muito tempo atrás. E foi o que ocorreu. As sociedades secretas de França e de Inglaterra brigaram, e aí o catolicismo abriu